Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem, e que a semana também tenha corrido bem para todos vocês. Sem mais delongas, uma vez que o tempo é curto, vamos fazer o nosso weekly recap e observar tudo aquilo que foram as oportunidades que o mercado apresentou-nos durante a semana e qual delas nós conseguimos aproveitar, bem como quais é que nós não conseguimos aproveitar, não é? Vamos ver todos estes sinais e vamos a isso. Fazer aqui o bar replay para segunda-feira, dia 11, exatamente a hora em que a sessão de Londres estava para começar. Então, como vocês sabem, nós usamos apenas duas estratégias, né? Ok, isto aqui não foi apagado, um momentinho só. Nós usamos duas estratégias apenas, caça-liquidez e conceitos de SMC, não é? Eu vou usar isto aqui que é melhor. Usando as duas estratégias, algumas oportunidades apresentar-se-ão e outras não. Mas é assim que se faz trading e a gente beneficia-se disso. Ok, isto aqui, dia 11, ok. Segunda-feira, então aqui é que tinha que ser. Exato. Então, colocando aqui o mercado a correr, nós tínhamos aqui duas alternativas, né? O mercado aqui estava bearish, o quebra de estrutura aconteceu aqui. O mercado estava em tendência de baixo, então a expectativa é que o mercado deveria consumir este low, este ponto máximo da Ásia para poder entrar com SMC a descer. Não tendo acontecido isso, só faltava uma única alternativa, que o mercado viesse até aqui e desse a mudança de estrutura e nós aproveitássemos. E é exatamente o que aconteceu aqui. Como podem ver, nós tivemos PD low. Opa, infelizmente foi um bocadinho mais rápido com bar replay, mas sim, hum, aqui, depois do P de low ter sido mitigado, tivemos aqui uma mudança de estrutura e o plano é, de acordo com a estratégia, entrar aqui mesmo. Target é 1 para 3. Este é o ponto mínimo, adicionar mais uns 6 pips só, 5 6 pips de proteção, ticks de proteção, melhor dizendo, e o target é 1 para 3. Como vocês podem ver, foi uma operação negativa, o que me fez começar a semana com menos 0,5% de perda. Mas, não seja por isso, a expectativa era ficar durante o mercado durante a sessão de Nova York, esperar por mais um sweep do ponto mínimo ou a mudança por cima aqui, o que não aconteceu, não é? Não tendo acontecido, a sessão acabou e a ideia era ficar à espera para a próxima sessão de, de Londres, que iniciaria logo depois. Indo para terça-feira, da terça-feira aqui, a expectativa era a seguinte: com as news que aconteceram na segunda-feira, não, desculpa, estava uma falha aqui. Ok, vamos fazer o bar replay e ver como é que as coisas aconteceram. Terça-feira, 15 horas, que é a hora que começa a sessão de Londres. Ok, então, uma vez que o preço
estava em tendência de baixa, ok? A expectativa era que o preço subiria, mais ou menos por esse POI aqui, e que nós desceríamos com ele, não é? Uma vez que a asa high já havia sido mitigada, provavelmente é por isso que o preço acabou não subindo. É um fato que tenho visto com muita frequência, mas sendo Ásia uma seção que gera muita liquidez, eu não me sinto confortável em entrar em operações que não oferecem liquidez, que não apresentam Ásia sendo liquidada. Então, para terça-feira, este foi o cenário. Nós não tivemos aqui nenhuma oportunidade de entrada na terça-feira, principalmente com inflation rates, que foi a reunião da a que aconteceu na sessão de Nova York, acabamos não tendo como. E a sessão de Nova York acabou sem que eu tenha tido nenhuma entrada na terça-feira. Indo para a quarta-feira, indo para a quarta-feira, o que é que nós tivemos aqui? Quarta-feira. Ok, um para o gráfico de 15 minutos. Quarta-feira, 15 horas. Ok, para o play. Exato. Então, quarta-feira, depois desta reunião que fez com que o gráfico mudasse de direção, este aqui passou a ser a nossa realidade. O gráfico deixou de ser de estar em tendência de baixa e passou a estar em tendência de alta por causa desta quebra de estrutura aqui. E o gráfico deu-nos uma outra realidade. E depois, isso deu-nos o quê? Uma expectativa com relação a esta área aqui, em que muita liquidez havia sido acumulada. Mas claro que isso só ficou visível depois da sessão de Londres ter quebrado a previous day high aqui. Ok. Então, nossa quarta-feira começou bem, já temos aqui uma potencial entrada para a estratégia. Claramente que se chegasse até aqui e consumisse essa liquidez aqui, nós entraríamos com SMC e seria muito melhor e era o que se pretendia, mas não foi a realidade. Então, o plano aqui era esperar só uma mudança de direção no 1 minuto para poder tirar proveito disso. E não foi o que aconteceu. Se eu bem me recordo, o preço continua a subir e a subir e a subir e a subir, não tendo nos dado a oportunidade de entrada. E a sessão acabou. E sem que tal oportunidade de entrada se tenha apresentado. Isso fez com que nós ficássemos na expectativa em relação à sessão de Nova York, na mesma quarta-feira, não haviam notícias para o mesmo dia. E, de acordo com a estratégia, a expectativa era ver esta área aqui sendo manipulada, que é o M5, né? E depois entrar numa sessão de venda 1 para 3 usando a estratégia de caça à liquidez. Isso aconteceu e agora foi uma questão só de esperar. Assim sendo, a mudança de estrutura apareceu aqui, de acordo com a estratégia. Ponto de entrada aqui mesmo, uma entrada de vendas aqui, 6 pontos, 1 para 3, suficiente, 1 para 3 e infelizmente não foi o que aconteceu. O preço colocou-me dentro da operação, mas depois subiu. E tendo subido, acabei ficando mais 0,5% negativo para a semana, depois da perda da segunda-feira.
mas a estratégia ainda poderia ser utilizada. E foi o cenário que aconteceu aqui. Houve uma quebra de estrutura novamente e a oportunidade de entrada apareceu aqui. Para quem esteve a acompanhar e viu, foi aqui onde eu coloquei a minha operação e entrei. E ganhamos momentum, que o preço desceu disparado e foi direto ao 1 para 3. Exato, subiu e desceu tipo louco. Acabou nos dando o 1 para 3. Não, que houve uma falha. Ah, sim, eu entrei aqui. Houve uma falha ali, eu entrei aqui. Exato. E o meu stop loss estava 5 pips acima, 7,2. Isso. Yeah. Foi por um triz que eu sairia da operação sem ter tido alcançado o TP. Então, este aqui foi o trading da quarta-feira e esta aqui é a mesma estratégia da caça à liquidez. Tendo caçado a liquidez e sabendo que o gráfico estava em alta, fiquei à espera de um outro sinal para entrar com SMC Longs e vi o sinal aqui, que foi uma das estratégias que eu vos mostrei depois. Mostrei, estratégia não, dizia uma das operações que eu vos mostrei depois, que acabei movendo para o break-even, por causa da hora, e já não tinha mais como fazer uma gestão mais adequada. Embora o preço tivesse subido até quase 5 pontos, não me foi possível entrar mais. Desculpa, fechar a estratégia com os pontos que tinha me dado. Exato. Eu entrei aqui. Como sempre, mais uns 5 pips, ticks. E este aqui era um para 5. Exatamente. Bem, neste ponto eu já estava dentro da estratégia, porque eu vi o sinal aqui e peguei. E deixei o preço rolar. O preço foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando a sessão terminou, que terminou aqui, embora eu estivesse acordado até essa altura, quando chegou mais ou menos aqui, eu decidi mover a minha operação para o break-even e deixei ela correr. Infelizmente, o preço acabou revertendo e eu acabei saindo sem sequer o pouco que eu já tinha feito. Vamos ver, estava mais ou menos em quantos por cento? Estava mais ou menos em 5 ticks. Estava mais ou menos em 3,3 pontos. É similar a esta aqui, mas como esta estratégia tem como preferência 1 para 5 risco para retorno, acabei saindo no zero. Como vocês verão daqui a pouco, o preço desceu e mitigou o break-even. Assim sendo, fomos para quinta-feira. O que é que o mercado nos apresentou na quinta-feira? Este aqui, quarta, ok. Quinta-feira, o que é que o mercado nos apresentou? 15 minutos, power play, quinta-feira, às 15 horas. Então, muita liquidez aqui embaixo, ainda SMC Longs, era o que mais se esperava. A ideia era tirar proveito disto tudo aqui. Preferencialmente, depois de
baixa de New York, este ponto mais baixo de Nova York, a seção de Nova York ter sido mitigado. E, como vocês podem se recordar, não foi exatamente o que aconteceu. Ao invés do preço fazer isso e nos dar um sinal de entrada, o preço simplesmente continua desceu muito disparado, o que fez com que, por não estar alinhada com nenhuma das estratégias que eu uso, eu não tivesse entrado nesta operação. Na comunidade em que faço parte, algumas das pessoas tentaram, entraram nesta operação e saíram negativas, algumas com -1, outras com -2, outras com muito mais. E foi isso que aconteceu. A expectativa era que o preço virasse aqui mesmo, onde o preço chegou. Eu acho que até comentei no canal que, como esperado, o preço desceu até o ponto que se pretendia e mitigou toda a liquidez que havia sido acumulada aqui. Mas nós tínhamos a PPI, né? Price, ah, como é que é? Eu não esqueci da denominação do que é o PPI, explico depois. Basicamente, reverteu o preço na totalidade. Fez com que o preço disparasse, eh, mitigando não só a parte inferior do PD low, mas também não nos dando possibilidade de entrada para a caça à liquidez depois da, das notícias, Red Flag News. Então, nesse momento, simplesmente fechei o gráfico. A sessão já tinha terminado, eu não estava em nenhuma posição. E de acordo com as minhas regras, quando a sessão acaba e eu não estou dentro de nenhuma posição, não há necessidade de continuar no mercado, porque não há nenhuma posição para gerir. E foi isso que aconteceu. Logo, não houve operações na quinta-feira. O que nos leva para o dia de hoje, sexta-feira, que, como vocês também puderam acompanhar, havia uma certa expectativa e uma realidade analisada de acordo com data que eu tenho vindo a coletar ao longo desses tempos, que me deu a entender que esta aqui era uma zona de interesse, tanto para compradores quanto para vendedores. Desculpa, a área errada marcada. Esta área aqui era uma área de grande interesse, tanto para compradores quanto para vendedores. Ahm, e os vendedores acabaram saindo na melhor, fazendo com que o preço superasse esta área de suporte e quebrasse a área de suporte, e o que faz com que esta área de suporte torne-se uma área de resistência, não é? Sendo uma área de resistência, eu analisei de forma comparativa este ponto em relação à mudança de estrutura, o que me fez considerar que, embora não tenha tido três velas de baixa para sinalizarem uma mudança de estrutura, eu passei a considerar isto uma possível mudança de estrutura. Então, não olhei muito para as entradas de SMC Longs, também porque não apareceram, de acordo com os requisitos para poder entrar numa operação, mas porque também estava com maior atenção para esta área aqui. Infelizmente, a área de Londres, a seção de Londres não nos deu uma possibilidade de entrada, o que faz com que não, não tenha entrado em nenhuma das operações. A seção de Londres acaba de terminar, é uma questão de esperar e ver o que é que a seção de Nova York vai nos apresentar. Mas, com as notícias que estão para aparecer, Retail Sales e Michigan Consumer Sentiment Preliminaries, provavelmente o gráfico também vai disparar de novo. E se eu não estiver enganado na minha expectativa, o gráfico vai disparar para baixo por causa desta área aqui. Mas já antes de disparar para baixo, muito provavelmente há de vir mitigar a liquidez acumulada aqui em cima e vai descer, não é? Nós temos muita liquidez acumulada aqui nesta área, né? Temos muita liquidez acumulada aqui nesta área. Se forem a ver, temos uma seção de Nova York, temos a seção da Ásia, temos a seção de Nova York, e ainda temos uma outra seção da Nova York que conseguiram segurar. Nenhuma eliminou a anterior, a precedente nesse caso. O que faz com que haja muita liquidez aqui. O preço está a subir, provavelmente, só mesmo com o disparo das notícias é que o preço vai subir e voltar a descer. Ou pode até sequer subir e simplesmente descer. Essa é a minha expectativa, mas claramente eu posso estar errado. Então, este é um mercado de muita probabilidade, não há nada garantido, não há nada certo. É uma questão simplesmente de olharmos para aquilo que o preço nos diz e executarmos com base nisso. Desde que os critérios
para a entrada, para a saída de uma operação estejam alinhados com aquilo que é o nosso plano de trading. E com isto dito, terminamos aqui a nossa sessão de recapitulação do que aconteceu no mercado durante esta semana. E na segunda-feira eu vou fazer o backtesting completo, de segunda a sexta, não só para mostrar as oportunidades que eu peguei, de acordo com as análises que fui fazendo, mas que oportunidades eu posso ter perdido de acordo com as mesmas estratégias. Porque elas já acontecem, então é necessário fazer um backtesting e um forward testing à medida que vamos operando, para garantir que coletamos cada vez mais data e que os dados estão alinhados com aquilo que nós pretendemos. Ok? Então, isto é tudo para hoje. Votos de um ótimo final de semana para todos e espero que vocês operem com juízo, estejam atentos a estas red flag news que vão acontecer na sessão de Nova York. Não aconselharia ninguém a operar nesse período, eu não estarei a operar. E segunda-feira há mais oportunidades. É tudo e abraços.